Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores que nos acompanham em mais uma oportunidade nos podcasts, videocasts da UBA, das quartas ambientais. Estamos retomando as gravações e falando de um assunto que está na moda, podemos dizer assim, do direito ambiental, da área ambiental brasileira, do nosso sistema jurídico, que é a aprovação da nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental. E a UBA não podia deixar de ficar fora, não podia ficar fora desse debate e está trazendo uma série de conversas, diálogos, debates sobre o tema com grandes especialistas associados da UBA. E eu e a Cris Jacu, nossa secretária-geral, estamos aqui para falar hoje com a Samantha Pineda, que é sócia do Pineda e Cran Advogados, especialista em direito socioambiental, uma das advogadas que mais acompanhou, tem mais experiência nesses bastidores, no processo legislativo, não só da lei de licenciamento ambiental, como também na própria aprovação do Código Florestal, do novo Código Florestal. Então, a Samantha tem uma experiência gigante, um trânsito gigante lá no Congresso Nacional, quando se trata do processo legislativo ambiental. E, inclusive, a Samantha, né, faço aqui meu reconhecimento público, a Samantha foi uma das colegas que nos apoiou e nos deu um grande espaço para gente lá em 2023, representando a UBA, entregar uma manifestação escrita à senadora Tereza Cristina, que era à época relatora do projeto de lei de licenciamento, né, a versão antiga, e nós tivemos a oportunidade de conversar com a senadora e apresentar as considerações da UBA. Samantha foi parte importantíssima nesse processo e nessa participação institucional da UBA. Cris, tudo bom contigo? Samantha, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Sejam muito bem-vindas. Olá, Alê. Obrigada. Olá, Samanta. Seja super bem-vinda. E aqui estamos ansiosos para entender um pouquinho melhor como foram esses bastidores, né? Porque foi muita coisa e muito tempo de tramitação, muitas idas e vindas. E estamos todos ansiosos para saber os bastidores e os corredores da lei de licenciamento. Obrigada, Cris. Muito bom estar aqui com você. A gente, cada vez que se encontra, dá aquele abraço, sabe aquele amigo que você não vê há um ano, mas você tem a mesma intimidade? Eu e a Cris, eu sinto assim, viu, Cris? Então, bom estar aqui com você. E, meu presidente, muito obrigada pelo convite, pela honra, pela introdução, né? Fico lisonjeada aí com esse carinho, na verdade, porque não é nem um reconhecimento. Eu acho que a UBA, ela tem muito a contribuir e cada vez mais nós precisamos estar nesses debates, porque depois o que a gente vê por aí são advogados falando: nossa, mas a legislação é ruim. Você participou? Você fez a sua contribuição? Você mandou um e-mail para alguém? Eu acho que a gente precisa se sentir mais parte desse processo legislativo para que a gente consiga, de fato, contribuir. Afinal de contas, eu vejo na UBA, assim, é, linhas de atuação da advocacia ambiental das mais diversas. Nós temos advogados dos órgãos ambientais, nós temos advogados públicos, privados, dos setores produtivos, né, de mineração de agro. Então, é muito rico e eu acho que fiz só, assim, abrir uma frestinha para que a gente consiga, talvez, ter, de fato, mais participação nesse processo. Eu acho que o papel da UBA é imprescindível e a gente precisa estar acompanhando, porque, de fato, todas as legislações ambientais que a gente vê que saem do Congresso Nacional, teve gente que participou. Se não tinha conhecimento técnico, quem tinha participou menos. Então, que a gente possa estar mais por lá, viu, presidente? Eu quero que a UBA realmente tenha mais espaço no Congresso Nacional para que a gente consiga ter leis cada vez mais tecnicamente adequadas. A gente está fazendo isso, né? Não é um trabalho muito fácil, né, Samantha? Mas, enfim, não é disso que vamos falar. O grande objetivo da UBA é fazer parte desse processo. Estamos nos preparando, solidificando a nossa atuação interna e externa para fazer isso, e todos os nossos associados que fazem parte disso, né, nos ajudam nesse processo, e tu foi parte importante disso. Samantha, me conta uma coisa, né? A gente
fez um debate recente aqui em Porto Alegre, né, falando sobre a Lei Geral de Licenciamento. A Cris falou nesse evento. A gente tem conhecimento disso, né, de todo esse processo legislativo que ocorreu da lei, do projeto de lei, desde a sua primeira versão, que começou lá em 2004. E desde lá, né, passados-se mais de 20 anos, esse projeto de lei teve suas indas e vindas, mas nunca ficou parado, podemos dizer assim, em definitivo, né? E mais recentemente ele teve um processo de aceleração, podemos dizer assim, no intuito de termos uma norma geral que tratasse de licenciamento, que era um anseio, digamos assim, né, de todos os integrantes, todos os participantes da área ambiental, de alguma forma de termos mais segurança jurídica na nossa atuação, mais segurança jurídica na implantação dos empreendimentos. Se tu puder trazer um pouquinho assim desse histórico para a gente começar a conversa, seria interessante para a gente entender, né, como que foi essas indas e vindas do projeto de lei de licenciamento ambiental. É importante que a gente tenha essa noção, porque eu entendo que a legislação ambiental ela sempre tem um período de maturação. E eu acho que isso sempre é pedagógico para nós que somos estudiosos do direito ambiental, aplicadores do direito ambiental, operadores desse direito. Se a gente for lembrar numa retrospectiva, a primeira vez que se falou em licenciamento ambiental no Brasil foi em 1981, na Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Ela trouxe como instrumento de uma política que, ao meu ver, trouxe o direito ambiental para dentro do direito posto brasileiro. Ela trouxe o direito ambiental como uma ferramenta de gestão dos recursos naturais. Então, a gente tinha lá, nós tivemos em Estocolmo, em 72, uma discussão a respeito das questões ambientais. O Brasil, ele tinha legislações que tratavam de meio ambiente de uma forma esparsa. Aliás, vamos falar que desde sempre, né? 1603, a gente teve o Regimento do Pau-Brasil. Então, não é de hoje que a gente fala dos recursos naturais, seja pelo polo de proteção, seja pelo polo de exploração racional. Mas não existia um sistema. E quando veio, que vieram de Estocolmo com essa sede, né, de falar a respeito das questões ambientais, nós tivemos a nossa Constituição, depois da Lei da Política Nacional, é importante a gente dizer, que 72 teve esse encontro mundial em Estocolmo, e em 81 nós tivemos a nossa Política Nacional de Meio Ambiente, que estruturou, trouxe Sistema Nacional de Meio Ambiente, trouxe princípios que regeriam esta política nacional, e eu gosto sempre de lembrar, viu, Alexandre? Era para conciliar o desenvolvimento, a conservação. Era para garantir que a dignidade e a evolução econômica acompanhasse um cuidado com o meio ambiente. Nunca foi descolado no Brasil esse tipo de coisa. A gente vê hoje, né, algumas discussões a respeito de teorias biocêntricas do direito e coisas desse tipo. Nós sempre tivemos, desde a gênese do direito ambiental brasileiro, uma visão do bem-estar humano em relação às questões ambientais, com proteção de animais, com proteção de floresta, com proteção de meio ambiente urbano, do trabalho, mas nós sempre tivemos esse centro. Então, quando nasceu a Política Nacional de Meio Ambiente, ela trouxe lá um dos instrumentos para fazer com que essa conciliação entre desenvolver e cuidar do meio ambiente fosse o licenciamento de atividades ou poluidoras ou potencialmente poluidoras. Só que depois disso, sabe aquele silêncio desconfortável? Veio um silêncio desconfortável da lei. Porque quando se falou que deveriam ser licenciadas as atividades potencialmente poluidoras, todo mundo ficou esperando. Quem vai fazer isso? Como que vai ser? De quem é o papel? Em 88, 7 anos depois da Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, veio a Constituição e dedicou um capítulo inteiro, 225, ao meio ambiente, dizendo que cabia ao poder público cuidar desse meio ambiente, que tinha que estar conservado para as futuras gerações, só que cabia também à coletividade, cabia a todo mundo cuidar desse meio ambiente. E vamos lá, cachorro que tem 2 donos passa fome. Aquilo que é responsabilidade de todo mundo acaba não sendo responsabilidade de ninguém. Então,
quando a Constituição trouxe essa obrigação do poder público e da coletividade, e quando ele colocou lá no capítulo das competências, que a competência para legislar sobre meio ambiente era comum, e que a competência material, ou seja, fiscalização, aplicação de multa, questão de, inclusive, licenciamento que não tinha uma lei, seria concorrente. De novo, comum e concorrente em termos de competência é competência de todo mundo, cabendo à União as leis gerais e cabendo aos estados as suas peculiaridades. Mas ficou uma coisa meio nebulosa. No meio disso tudo, nada é tão ruim que não possa piorar, o que trouxe a regra do licenciamento ambiental foi uma resolução do CONAMA. CONAMA é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que não tem a competência legislativa, é um conselho que delibera, segundo a própria Lei 6938 da Política Nacional, delibera sobre questões técnicas demandado pelo órgão ambiental federal, delibera sobre questões peculiares. Só que, no silêncio da lei, o CONAMA falou, então tá, ninguém fez lei de meio ambiente, de licenciamento, vamos colocar a regra aqui. E veio a resolução 237 de 97. Perceba, de 81 a 97, ninguém fez nada, o CONAMA fez. Muito bem. Quando o CONAMA fez, ele colocou lá uma lista de atividades que estariam sujeitas ao licenciamento ambiental, mas ele não trouxe regras de competência para resolver aquele imbróglio de competência que tinha lá na Constituição, né? Competência comum e concorrente, legislar e material. E aí o que começou a acontecer? Os estados começaram a fazer suas legislações, porque afinal de contas tinham essa competência segundo a Constituição, e começaram a instituir as suas regras em relação à competência de licenciar, de acordo com o que eles achavam que podia, não tinha uma regra de competência. Então, eu já atuava nesse ínterim, e o que era muito comum acontecer? Aqui no Paraná, hoje eu estou no escritório de Curitiba especialmente, geralmente eu fico em Brasília, mas hoje eu estou em Curitiba. Aqui no Paraná era muito comum, o IAP, na época, que era o Instituto Ambiental do Paraná, licenciava, o IBAMA embargava e multava. Ou vice-versa, nós tínhamos alguma coisa que o IBAMA liberava, vinha o IAP e multava. Tanto que eu fiz a minha pós-graduação aqui na PUC do Paraná em 2004, a minha dissertação foi sobre competências ambientais. E o meu orientador era o Ministério Público, pasme. Dr. Sancler, que tinha uma visão, assim, digamos que pouco do setor produtivo, mas muito mais de defesa do meio ambiente, foi uma coisa curiosa, porque a gente acabou fazendo uma mescla ali. E escrevemos a respeito disso, porque não tinha nada. Aliás, não sei por que nunca publiquei, viu, Alexandre? Devia ter publicado. Depois iam dizer que basearam a lei na minha tese, perdi essa oportunidade. Porque a tese era essa, a gente precisa olhar o impacto da atividade para definir essa competência. Se o impacto é meramente local, estou falando de uma padaria, de uma oficina mecânica, estou falando de alguma coisa que acontece dentro da cidade, essa competência pode ser municipal. Se eu tenho um impacto um pouco mais regional, que vai atingir mais de uma cidade, que pode poluir, ser levado algum impacto, ser levado daquela região, um impacto regional, faz sentido que seja o Estado a licenciar e a multar. E se vai atingir um bem da União, Rio Federal, alguma coisa de subsolo, mar territorial, faz todo sentido que isso seja competência da União. E assim veio a Lei Complementar 140. Quando foi apresentado o projeto de lei lá no Congresso Nacional em 2003, final de 2003, acho que era 2149, eu não sei se é esse o número, tá? Veio aqui, mas talvez não seja. Ele foi apresentado, o projeto de lei, que já trazia a regra das competências do licenciamento, porque não existia. Enfim, ele foi um projeto realmente muito discutido na época, mas que foi ficando meio de lado e foi dando crescimento para estabelecimento de competências. Então, de dentro do projeto de lei que veio de 2004, 2003, 2004, de licenciamento, a regra da competência se
entendeu que ela precisava ser definida primeiro. Eu não tenho como fazer uma lei de licenciamento se eu não sei quem que vai licenciar. E realmente o discurso, o projeto de lei se apartou, se fez um outro projeto de lei a respeito das competências, que deu origem à Lei Complementar 140, que estabelece as competências ambientais. E foi excelente isso, porque embora esse projeto de lei do licenciamento tivesse uma necessidade de existir, ele não poderia existir de uma forma completa e aplicável se a competência continuasse comum e concorrente naqueles termos genéricos da Constituição. Então, a Lei Complementar 140 veio em 2011, estabeleceu exatamente esse conceito de que a competência de licenciar, a competência material depende do impacto, mas existe uma competência subsidiária, porque se na Constituição se diz que é dever de todo mundo, né, do poder público e da coletividade zelar pelo meio ambiente para que as futuras gerações o tenham, essa competência, se houver um abuso, se houver uma negligência, se houver algum tipo de não isenção do órgão licenciador, alguém tem que poder atuar. E, de fato, isso foi preservado na Lei Complementar 140. Então, a regra do impacto de licenciar, do impacto do dano, seja definir quem vai licenciar, existe uma competência ali que a gente chama de subsidiária, caso haja abuso, caso seja reconhecido algum tipo de negligência do órgão licenciador original. A meu ver, ficou uma lei equilibrada, a lei de competências, e aí se acelerou a discussão do licenciamento ambiental. Porém, se lembrarmos, 2011, quando saiu a lei de competências, estávamos na discussão do Código Florestal aceleradamente, porque o código é de 2012, né? Então, quando saiu a lei de competências, o foco da discussão do Congresso estava na lei complementar, na lei 12.651, que é o Código Florestal. E essa lei teve muita discussão. Ninguém queria dar continuidade a uma lei de licenciamento sem entender qual era a regra de onde pode suprimir vegetação, quem pode autorizar, qual vai ser a porcentagem, vai ficar essa que já é da lei 4771, que era o anterior, o código anterior, vai se mudar isso? Então, de novo, a lei de licenciamento ficou lá encostada esperando alguma coisa que viria primeiro. E veio o Código Florestal 2012, foi super questionado, 2013 foram várias ADINs, e a lei do licenciamento acabou ficando secundariamente ali na discussão. Mas ela não ficou morta, ela sempre andou de uma comissão em outra, ela sempre teve um parecer, ela sempre teve uma audiência pública. O deputado Kim Kataguiri pôs isso na mesa para discutir uma época, fez um monte de audiências públicas, reescreveu a lei de novo, trouxe opiniões, se formou uma comissão, se desfez a comissão, troca a legislatura. É importante que quem nos assiste entenda que o processo legislativo ele acaba tendo uma certa desaceleração de 4 em 4 anos, né? Quando a gente renova Câmara e Senado, a gente acaba tendo realmente um refreamento disso. E quando o deputado Kim Kataguiri estava lá no auge das discussões, nós tivemos uma eleição e de novo esfriou a discussão do processo, do projeto do licenciamento. Na outra legislatura se retomou isso, quando, acho que foi o Neri Geller que retomou essa questão dentro da Câmara dos Deputados, e assim, foi uma retomada muito enérgica, porque já estava já fazia quase 20 anos, acho que era 2024, 23, que foi aprovado na Câmara, para depois vir para o Senado, se retomou de forma muito enérgica e se aprovou. O que me causa estranheza? Muita gente que vem criticar a lei fala assim, foi assodado, não foi discutido, olha o projeto da devastação. Pessoal, a gente precisa entender que não há como ter unanimidade. O Congresso Nacional existe com voto para isso. Vai ter gente que vai ser vencedor e vai ter gente que vai ser vencido na sua tese.
E não adianta cada vez que há um vencido na tese ligar essa acusação de que não houve discussão. Tudo bem, quer discutir o mérito, quer dizer que aquele movimento não foi não está adequado, quer falar tecnicamente de um projeto, maravilha. Mas dizer que não foi discutido é uma coisa que chega até a agredir quem está há tanto tempo discutindo esse processo. E depois que foi aprovado na Câmara, o projeto foi ao Senado. Quando a UBA pegou esse projeto que veio da Câmara, analisou profundamente, criou um comitê, discutiu isso e apresentou as suas considerações no Senado, a então relatora, que era a senadora Tereza Cristina, fazendo várias considerações a respeito de tudo que saiu, né? Vários tipos de licença, processos que poderiam ser diferenciados, e olhando o que já tinha. Eu acho que um trabalho importante para a gente falar aqui, Cris e Alexandre, é que quando a UBA apresentou suas considerações, nós olhamos, né, a UBA olhou para o que já existia. Porque dentro desses 20 anos de discussão de um projeto federal, os estados construíram suas legislações. A gente entendeu no processo de licenciamento, na prática, o que poderia melhorar, o que poderia ser diferente, o que poderia acelerar, o que poderia desproteger o meio ambiente ou trazer uma burocracia a mais. Enfim, então a apresentação, eu acho, do que poderia ser corrigido no projeto foi, a meu ver, melhoraria bastante, mas a necessidade de desenvolvimento do Brasil, com muitas obras tendo licenciamento ambiental como desculpa para não saírem, ou com muitos projetos tendo licenciamento ambiental, de fato, como um obstáculo, deu pressa ao Congresso Nacional, e aí o Senado modificou o menos possível a lei que veio da Câmara, para que não tivesse que voltar para discussão na Câmara, para que pudesse ser aprovado daquele jeito, para que a gente tivesse pelo menos uma lei de licenciamento que nunca, desde 1981, havíamos tido. Estou aqui meio que fazendo um monólogo, gente, por favor, me interrompa. É porque é interessante tu trazer isso, né? Acho que dois pontos importantes que tu traz, Samantha, que é até essa própria consideração, né, da Lei Complementar 140, né? E que a Lei Complementar 140, no momento que se discute as competências, e ela acaba, de alguma forma, também não só falando de competência, mas também abordando alguns pontos necessários do que sobre o processo de licenciamento que estavam um pouco desvirtuados lá na CONAMA 237, a Lei Complementar vem fazer uma espécie de papel da competência e um pouco do processo. E aí, né, eu acho que foi muito bom esse teu raciocínio, porque a Lei Complementar 140 também foi criticada, a Lei Complementar 140 também foi questionada judicialmente, né, teve ação direta de inconstitucionalidade em alguns de seus dispositivos, e, e, e não obstante ela ter sido criticada, ela está aí, válida, plena, eficaz, né? Com eventuais críticas, obviamente, que ninguém precisa ficar, é obrigado a concordar com tudo, como tu mesmo falou, né? Então, faz parte desse processo, de maturação, né, da lei, porque não temos como ter, dentro de um Congresso também multifacetado, com diversos tipos de interesse legítimos, né, legitimamente eleitos para a sua legislatura, e cada um, obviamente, está defendendo seu setor econômico e tudo mais, defendendo o meio ambiente e tal. E a gente não tem como ter uma uniformidade, não tem como ter um consenso absoluto em relação a tudo, e as críticas vão aparecer. Então, eu achei muito interessante, né, essa relação com a Lei Complementar 140, dentro desse histórico que foi feito. E eu acho que também um pouco dessa crítica ela tem que ser direcionada, né, não só a esse governo, aos governos, ao Poder Executivo como um todo, né, independente de quem está à frente, que foi um pouco refratário,
né, ou retardatário, podemos dizer assim, aos movimentos que o Congresso fez. Né? O Congresso, nesse ponto, em relação ao projeto de lei de licenciamento, ele sempre esteve à frente, né? Sempre foi um precursor a vamos aprovar uma lei, né? E aí chegava em determinada legislatura o executivo, mas não queremos assim, queremos assado, tudo mais, e ao invés de promover o debate e continuar impulsionando o projeto, ele puxava para trás. Né? Então, eu entendo também, né, o movimento que o Congresso faz, o movimento político que ele faz. Não adianta a gente ficar jogando para lá e jogando para cá esse processo, né, esse projeto, porque nós precisamos avançar. E se ele não é o melhor, não é o ideal que se faz, e como a grande maioria das leis não é, né, é o que tinha e é o que foi aprovado naquele momento. Não, e Alexandre, eu acho importante esse ponto que você está tocando, que veja como a crise institucional acaba impactando uma questão de um córrego atrás da minha casa. Né? Eu entendo que nós temos que fazer o politicamente possível e o mais tecnicamente perfeito, mas essa crise institucional atrapalha o país, atrapalha as pessoas, atrapalha o desenvolvimento e o cuidado com o meio ambiente, porque eu digo assim, nestas brigas entre executivo e o que está acontecendo? O legislativo é eleito para respeitar a vontade da maioria e fazer as leis. O executivo, que tem estado, não só nessa matéria como em várias, descontente com a decisão do legislativo, veta tudo. O legislativo derruba os vetos e imediatamente os descontentes vão para o judiciário, judicializam essa matéria. Então, já é um processo complexo quando a gente respeita a democracia, porque todos têm que ser ouvidos. Mas essa crise institucional está atrapalhando o desenvolvimento do país, está atrapalhando a vida das pessoas, porque a vida acontece aqui. Ela acontece quando eu preciso abrir aqui o meu negócio e eu não consigo licenciar, eu não tenho regra para isso, eu não sei a regra do jogo, e a falta da regra do jogo faz com que eu tenha corrupção nos órgãos ambientais, com que eu sofra aqui algum tipo de retardo injusto na minha obra, porque eu estou tendo algum tipo de problema com essa briga institucional, que não aceita o que democraticamente é votado, que empurra o veto e que depois os perdedores vão ao judiciário para reclamar isso. Isso tem sido regra. Isso aconteceu no Código Florestal, aconteceu na Lei Complementar 140, isso aconteceu agora na legislação do licenciamento, que tem 4 ODINs já em curso perante o STF. E isso atrasa o país. Eu digo que uma política ambiental que não sai, ela tem 3 efeitos nefastos. O primeiro é com relação ao desenvolvimento das pessoas. A gente condena o IDH, a gente condena a pobreza, a gente condena a marginalidade, a gente dá aso, a gente dá espaço para o crime organizado, de tráfico de madeira, de tráfico de animal, de mineração ilegal, garimpo, de exploração sexual, enfim. A gente abre quando a legalidade não está, a clandestinidade entra. O segundo efeito nefasto é em relação ao aumento acho que de uma inversão de valores, de que vale mais a pena fazer o ilegal. A gente põe isso na cabeça das pessoas, porque tentar fazer legal é muito complicado, caro e não sai. E, por fim, a gente prejudica o meio ambiente, porque quem está fazendo ilegal não cumpre as condicionantes de uma licença. Não pode ser fiscalizado, não tem um CPF para dar. Então, veja que atraso, né? E, Samanta, eu queria fazer um apontamento aqui, né, dando um passo atrás no que você colocou, e sempre que a gente entra nessa discussão da lei de licenciamento, eu gosto de trazer essa observação. Além de ter sido uma normativa que ficou em discussão, né, por mais de 20 anos, e eu concordo plenamente com você, né, a gente vive numa tripartição de poderes, cada um com sua função. Legislativo é eleito em voto proporcional para fazer as normas de conduta social, né, para definir as normas de conduta social. E fazendo um parêntese nisso aqui, eu acho que também dá tanta, óbvio, né, ali, conflito de interesses e repercussões que são super legítimas, porque como você colocou muito bem, eu acho que diferente de outras temáticas que são colocadas no Congresso Nacional, a lei de licenciamento, ela afeta do alfinete ao foguete. É
do senhorzinho, né, que tem a casa, né, na beira do rio, no quintal, a siderúrgica. Então, assim, a capilaridade do tema é enorme e em diferentes proporções, em diferentes, né, condições, e considerando ainda as peculiaridades regionais. E aí, para além desse parêntese, o que eu gosto de ressaltar também é que durante esses 20 e poucos anos, né, mais de 20 anos que ela ficou em tramitação, e às vezes as pessoas falam, eu já escutei assim, algum ponto, ressuscitaram a lei e aprovaram da noite para o dia. Gente, eu fiz o exercício de pegar o trâmite legislativo no Congresso e somar um por um, ainda botei numa tabelinha, fiz o gráfico. Alexandre sabe que eu adoro tabela e gráfico, né? E aí fiz lá. Ela foi movimentada todos os anos, para não dizer que foi todos, teve 2 anos que ela não teve nenhuma movimentação, que foram ali coincidentes com a pandemia, um logo depois da pandemia e outro no outro movimento, mas ela foi debatida, né, entre os deputados e ao longo de 20 anos, com diferentes legislaturas. Isso não pode ter não aparecido para a gente, mas dentro do Congresso, esse assunto foi movimentado e foi discutido com diferentes perfis de políticos ali. E também, né, na última vez que ela veio ali em 2019 com o deputado Kim Kataguiri, foi a primeira vez que o Congresso trouxe para a área ambiental esse debate em audiência pública, que eles saem fazendo audiência pública no país inteiro, ouvindo todo mundo. A gente já tinha visto esse movimento, né, de ampliar a participação popular, de ampliar a oitiva dos especialistas no judiciário, no julgamento das ADIs lá dos pneumáticos, que foi a primeira vez que eu vi, né, ou no Código Florestal, que também foi chamado, mas eu nunca tinha visto um movimento desse num debate de projeto de lei. Então, assim, uma coisa que eu gosto de ressaltar bastante em relação ao PL, até para desmistificar um pouco, né, é que uma não foi da noite para o dia. Foram 22 anos. E não foram 22 anos ali o gigante adormecido, foram 22 anos de intenso debate, e especialmente com a última versão, quando quem era o relator, teve assim um processo de participação popular, né, e de oitiva de especialistas como nunca antes nesse país. Então, podem até não gostar do que foi aprovado, mas dizer que não houve debate, que até não houve tramitação e que não houve movimento, eu acho que esse é um ponto que a gente precisa deixar muito claro quando a gente resgata esse histórico da lei de licenciamento. Eu quero essa tabela, Cris. A Cris tem essa apresentação, ela faz histórico e esse resgate histórico do processo legislativo, né? Isso é muito interessante para a gente entender realmente o que aconteceu, né? Inclusive agora nessa parte final, quando a lei foi aprovada, o próprio executivo vetou diversos pontos da lei, foram diversos vetos, apresentou um novo projeto de lei, e apresentou também uma medida provisória quando ele tratou da licença ambiental especial, que é aquela licença para os assuntos estratégicos, ou seja, a movimentação em relação a essa validação do projeto de lei foi bastante confusa, né? Tanto que a gente ficou ali nesse final do ano passado ali bastante temerário em saber afinal o que vai valer, o que não vai valer, né? Justamente por conta dessa movimentação executivo, legislativo e também do judiciário, né? Porque quando os terceiros, né, que não concordaram, né, legitimamente também discordando, faz parte do processo, né, de entrar com ação direta de inconstitucionalidade, e nesse ponto a gente tem também pelo menos um fato positivo, que as ações de licenciamento ficaram todas na relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e ele recebeu as ações e não deu qualquer tipo, né, de antecipação de tutela, né, de liminar, de suspensão dos efeitos da lei conforme requeridos nas ações de inconstitucionalidade. Ou seja, a lei está plena, válida, eficaz para a sua implantação, né, por todos os entes, União, Estados e municípios.
né? E claro, ressaltando pontos específicos, né, alguns pontos que a lei efetivamente inovou, mas na sua grande maioria, a lei apenas ratificou procedimentos ou uniformizou procedimentos que os estados já faziam. Então, assim, tem algumas novidades, tem alguns pontos, realmente alguns pontos, esse ponto aqui, né, implantar licença por adesão e compromisso, como é levado nas ações de inconstitucionalidade, para atividades de médio porte, médio impacto. Realmente, isso aí não era um procedimento comum nas legislações estaduais. Mas para baixo impacto, para baixo porte, não estava sendo implementado, já tinha sido discutido no STF, o STF, inclusive, já tinha dito que era inconstitucional esse tipo de norma, né, por adesão e compromisso. Então, as pessoas. E isso aí também faz parte um pouco, né? A Samantha está acostumada também da narrativa, né, Samantha? Que é levada, né, para o grande público, para a sociedade, em relação o que efetivamente está acontecendo, o que está sendo aprovado, o que não está sendo aprovado, o que foi debatido, o que não foi debatido, enfim, isso aí também afeta bastante a compreensão da sociedade sobre o que efetivamente o licenciamento na nova versão, nessa versão, podemos dizer assim, né? Porque lei geral nunca tivemos, agora sim, né? O que que vai acontecer a partir de agora? Eu sei que a gente, na UBA, a gente sempre foca na discussão técnica. E se eu falo de discussão técnica, eu não tenho qualquer ressalva à legislação, a não ser essa fiscalização de definição de médio porte e médio impacto pelos estados. Eu acho que isso existe uma forma de fazer uma checagem, de controle efetivamente, porque os estados têm os seus conselhos estaduais de meio ambiente, os estados têm as suas secretarias de meio ambiente, então há uma tendência de centralização por Brasília desde sempre. Por isso que se brigou na Lei Complementar 140, porque a concentração de competência gostaria de ser Brasília. A gente sempre fala mais Brasil, menos Brasília, e Brasília trabalha ao contrário, né? Eles querem mais Brasília, menos Brasil. Mas eu vejo que dentro dessas discussões são pouquíssimos pontos que poderiam ser pontos de atenção. E o que eu queria dizer também, Alexandre, é que não acabou, viu, ô Cris? Não acabou, porque dos 63 vetos foram derrubados 52, a lei entrou em vigor, mas ainda tem que se discutir a respeito de algumas coisas da licença ambiental estratégica e tem que se discutir algumas coisas a respeito dos licenciamentos da parte procedimental que não foram derrubados os vetos. Tem que se regulamentar essa lei. Então, ainda tem discussão pela frente. O que eu acho que a gente podia seguir, o ótimo é inimigo do bom. A gente nunca teve uma uniformização. E eu gosto bastante de dizer, né, como eu comecei o discurso aqui, a UBA sempre puxa para o lado técnico, mas a gente precisa olhar também o lado político e social. Existe gente que vive do problema. Quando não se tem regra de jogo definida, eu, que tenho a caneta, posso estabelecer a regra. E a falta de segurança jurídica, com esse olhar mais malicioso mesmo, com esse olhar mais apurado, menos ingênuo em relação às pessoas que são contra um tipo de projeto que estabelece regras claras, é importante, porque não deixa de ser técnico quando eu tiro a segurança jurídica de um procedimento. A quem interessa não ter segurança jurídica? A quem interessa não ter um termo de referência prévio? A quem interessa não ter uma licença operacional corretiva, já que eu tenho vários empreendimentos que estão funcionando sem licença? A licença de operação, é melhor eu ter uma licença de operação corretiva ou eu não ter formas de evitar essa clandestinidade. Ninguém vai fechar todos os empreendimentos que estão funcionando sem licença, embora eles estejam ilegais. O que eu faço com isso? O sujeito não vai se autodenunciar, porque ele vai sair de lá com uma multa embargado, porque o funcionário público que oficialmente souber disso, se ele não pune, ele prevarica, porque ele não tem outra forma legal de regulamentar, de resolver. Mas a quem interessa não ter uma forma legal de resolver? Então, dizer que
o gestor ambiental, a autoridade do local não sabe que existe aquele empreendimento que funciona sem licença, é um engodo. Existe esse conhecimento notório. Só que a gente precisa entender que tem muita gente que vive do problema. Então, saber separar, saber olhar para isso com uma certa dose de realidade e entender que a gente ter uma regra é melhor do que né, uma regra regular, uma regra não perfeita é melhor do que regra nenhuma, acho que isso é básico. Sem dúvida, Samantha. Estamos todos alinhados nesse ponto, né? Quanto a isso, não tem nenhuma dúvida. Eu acho que de todos os colegas que a gente tem falado, todas as pessoas que a gente falou aqui no evento de Porto Alegre, né? Todos estavam muito alinhados com essa perspectiva e também foi assim bastante surpreendente em um aspecto positivo. Não sei se a Cris teve a mesma impressão de que especialmente os órgãos ambientais que estiveram participando do evento, né, todos estavam interessados na execução da lei, né, porque também faz parte, né, de um processo adaptativo, né, do órgão ambiental, que tinha uma lei estadual, que tinha uma lei municipal, e que eventualmente ela gera algum tipo de conflito com essa lei geral. E então tá todo mundo meio numa fase assim, tá, e agora como é que vamos fazer? Como é que precisamos trazer regulamentos específicos para o órgão ambiental? Precisamos fazer uma revisão das resoluções do Conselho Estadual do Meio Ambiente, precisamos fazer uma revisão eventual da nossa legislação estadual, mas me pareceu assim que todos estavam muito preocupados na execução efetiva, né? Vamos fazer a lei acontecer. Sabemos que ela não é a melhor e sabemos que também que estamos também, digamos assim, né, com alguma chance de erro, né? Porque a gente está ainda num terreno bastante nebuloso e para mim faz parte desse processo adaptativo, inclusive a condição da alteração lá da Lei de Crimes Ambientais, que permite a concessão de licença e que não pune a modalidade culposa, né, quando não há dolo no sentido do funcionário público conceder essa licença, especialmente nesse momento agora que a gente está vivendo, me parece bastante positiva essa aprovação da lei geral, que foi uma alteração lá da Lei de Crimes Ambientais. Não sei se a Cris quer comentar, mas eu vejo bem positivo também, porque muitos funcionários tinham medo de botar caneta. Eu vou licenciar esse troço, eu vou ter processo, o Ministério Público vem em cima, a sociedade vem em cima, e o Estado não pode me pagar o advogado, e fica lá. E a gente tem casos de licenciamentos ambientais, onde todas as regras, todos os documentos, todos os requisitos foram cumpridos, e aí está lá o processo há anos, porque ninguém tem coragem de colocar a caneta. Então, acho que foi realmente é interessante a maturação do processo, que deu para se perceber no decorrer de todos esses anos com processos estaduais, que algumas obras não saem, exatamente por medo do funcionário de dar essa licença e ser perseguido, ter processo, coisa parecida depois. Então, isso resolveu realmente uma dor real que existia do funcionário, né? Não, super concordo, Samantha. Eu acho que também é o que você comentou no início, né? Quando tudo para, né? O apagão das canetas, o maior prejudicado é o meio ambiente, o maior prejudicado é o comando e controle. Não sejamos aqui, acho que a gente tem que trazer, colocar luz sobre isso existe sim. Não vamos dizer que não existe, porque não existe sim. Qualquer pessoa que atua no órgão ambiental sabe a pressão real que os servidores sofrem, o receio de atuação do Ministério Público, de recomendações para não ah, ah, analisar o processo. Já vi várias, assim, né? Recomendo que não é nem pare a análise do licenciamento, não é nem que não emita a Aham. licença. Né? Isso é real, sabe? Isso precisa ser colocado também. Concordo totalmente com você. Ô, Samantha, deixa eu aproveitar o gancho, né? A Samantha conhece muito, conheceu e sabe e acompanha os bastidores, mas também a Samantha tem uma atuação forte atuando
junto na defesa, né, de instituições que fazem parte do agronegócio em nível nacional. E sempre em todos os embates, seja na Lei Complementar 140, seja no Código Florestal e seja agora na Lei de Licenciamento, a nova Lei Geral de Licenciamento Ambiental, né, e, de alguma forma, das áreas que sempre são levadas para uma espécie de, digamos assim, contraponto, né, disputa, embate, os ambientalistas, podemos dizer assim, de um lado, com os chamados ruralistas do outro, né? E aí, um dos aspectos que a Lei Geral de Licenciamento, lá no artigo 9º, ela traz algumas hipóteses de não sujeição ao licenciamento ambiental, né? Dispensa de licenciamento ambiental, seja lá como queiram falar, mas em última análise determinadas atividades não serão licenciadas, e essas atividades são vinculadas ao agro, né, que é cultivo de espécies agrícolas, né, pecuária extensiva e semi-intensiva, pecuária intensiva de pequeno porte e pesquisa agropecuária. Essas ficaram expressamente não sujeitas ao licenciamento ambiental, obviamente, desde que cumpridos determinados pré-requisitos, especialmente vinculados ao cadastro ambiental rural. Como é que tu viu essa dispensa, essa não sujeição de licenciamento, né, num assunto que tu conhece bem? E se tu concorda que esse assunto, da forma como foi posto, ele atendeu, digamos assim, aos interesses do agronegócio e vai funcionar bem no sentido de que as atividades estarão sempre vinculados ao CAR e às demais orientações previstas lá no Código Florestal. Excelente questão, porque é tabu, né? É importante a gente trazer luz para essas discussões sempre, não só a Lei Complementar 140 e Código Florestal, quando discutimos mercado regulado de carbono, ficou nessa, mas o agro não vai entrar, o agro vai ficar de fora, enfim. O que a gente precisa olhar? Gente, tudo tem uma lógica, e se não tiver uma lógica, não passa, porque a discussão é muito profunda dentro do Congresso Nacional. Por que as atividades de baixo impacto, pecuária extensiva e semi-intensiva, ficaram de fora? Porque estas atividades, quando fazem o seu cadastro ambiental rural, elas estão sujeitas a outros tipos de fiscalização, outros tipos de obrigação. Eu nunca dispensei autorização de supressão de vegetação com esta legislação. Nunca foi dispensado, por exemplo, você dizer onde você tem a atividade que a gente chama de área rural consolidada, que está no cadastro ambiental rural. Nunca foi dispensado o uso de um receituário agronômico para uso de químicos, sejam eles defensivos ou sejam eles fertilizantes. Então, estas atividades que são de pequeno e médio porte, de pequeno porte, na verdade, e que são de pecuária extensiva, e que são atividades de pequeno e médio impacto, elas já têm os seus controles ambientais. O CAR, autorização de supressão, receituário agronômico, dentro do que elas impactam, elas já estão sendo fiscalizadas, elas já estão exercendo as medidas que elas precisam exercer para o impacto que geram. Quando que vem a necessidade do licenciamento? Quando essa atividade, quando ela passa, por exemplo, uma pecuária intensiva, vamos colocar muitas cabeças de gado em pouca área, ou confinamentos, o impacto ele vai além da supressão, ele vai além do receituário agronômico. E aí a lógica, o bom senso, exige que se passe por um processo de licenciamento. Então, quando a gente tira, né, os pré-conceitos, eu não quero nem te falar de preconceito, eu quero falar de conceitos pré-existentes a respeito de uma atividade, a gente percebe que, para atividades cujo impacto é conhecido, cujo impacto é medido
na exata proporção da sua existência, que são as pecuárias extensivas, que é aquilo que ocorreria na natureza. Quando a gente soltar um boi no pasto lá no Pantanal, ele vai ser de uma cabeça e meia por hectare a média. Então, eu não tenho que fazer um estudo de impacto, ou eu não tenho que fazer um processo de licenciamento, porque aquela atividade é uma atividade rotineira, praticamente natural. E para aquilo que não é natural, eu já tenho os meus procedimentos próprios. Supressão de vegetação precisa de autorização, aplicação de algum químico precisa de receituário. Quando eu parto para uma coisa que eu posso ter um potencial impacto maior, eu preciso passar pelo licenciamento. Então, é uma lógica, não ficou de fora, simplesmente tem procedimentos próprios. Assim como no mercado de carbono, não é que ficou de fora. Mas esse é papo para uma outra quarta ambiental. É verdade, né? Eu fico muito, assim, não é, triste não é a palavra, né? Mas sempre fico muito chocado com essa, mas entendo perfeitamente, né, essa dicotomia que acontece entre determinados setores, né? Cada um puxando. Eu só não sei exatamente se a radicalização que acontece é justamente para que a gente chegue a um meio termo, ou é para ser radical efetivamente, né? Porque muitas vezes a gente acaba defendendo determinadas posições para chegar em algum determinado consenso, mas infelizmente o consenso nesses casos específicos não está acontecendo. Eu acho que tem dos dois, viu, Alexandre? Eu acho que tem dos dois. Tem gente que é radical porque é um inocente útil, mas eu acho que os discursos radicais nascem de interesses. O Brasil produz grãos, produz agricultura em 8% do território. E a gente é o maior produtor de soja, a gente é o segundo maior produtor de milho, a gente é campeão de café, a gente é campeão de laranja, a gente é campeão. Imagina se crescer essa agricultura. Na pecuária, a gente tem 20% do território e com pouca concentração de gado por hectare. A gente ainda não tem uma eficiência dentro dessa pecuária, tanto que temos aí programas de recuperação de pastagem degradada, integração de lavoura, pecuária e floresta. E somos o maior exportador de carne bovina do mundo. Imagina se a gente crescer. Então, eu acho que o discurso ambiental ele cola bem para ser um contraponto ao agro pelos concorrentes, que têm medo do nosso potencial, que tem medo da nossa tecnologia, que tem medo da nossa pujança. E aí ele cola em quem? No inocente útil, porque é um discurso fácil de engolir. Então, a pessoa que não conhece, eu estou dizendo que o agro é santo. Ninguém é. Existe aqueles 5% de gente que quer fazer errado em qualquer profissão, na advocacia, na medicina, e no agro também tem. Mas vou dizer, o tanto que nós sabemos que o agro sofre se ele pegar um desmatamento ilegal, que ele vai ser embargado, que o frigorífico não vai cobrar não vai comprar o boi dele porque é corresponsável, responsabilidade solidária, que ele vai ter multa, que ele vai ter processo crime, que ele vai ter que recuperar a área. Não faz sentido que este agro seja um agro que faz ilegalidade, que comete atos ilegais contra o meio ambiente. Porque a carga que vem em cima dele pela própria legislação é tão pesada que não faz sentido. Então, de fato, eu acho que existem aí os dois. Existem aqueles que realmente querem defender o meio ambiente e acham que o agro é culpado por desinformação, mas essa desinformação ela é gerada propositalmente por quem quer frear o agro, porque realmente a gente manda muito bem. Muito bom, Samantha. E aqui, né, na verdade, assim, o que a gente vê, pelo menos aqui a experiência aqui do Rio Grande do Sul, né, a minha base aqui, as principais, e pelo menos ali, o cultivo de espécies de interesse agrícola, nunca foram atividades licenciadas, né, no estado do Rio Grande do Sul. Obviamente que a conversão do campo nativo, né, que é tu substituir um campo nativo por uma cultura, fazer a supressão de vegetação e promover na sequência uma atividade, alguma cultura agrícola, essa sim era licenciada, né? Era autorizada, essa precisava, do alvará de supressão vegetal, do licenciamento, qual fosse o caso. E a implantação da cultura nunca teve esse processo. Então, para nós aqui, sempre quando teve essa discussão, sempre parecia um pouco assim, né, aleatória, porque não, nós não fazemos esse tipo de licenciamento.
E o grande problema, pelo menos aqui, a Cris sabe, tu também sabe, Samantha, até porque eu faço meu trabalho muito também em cima disso, né, que essas atividades, o agricultor, o produtor rural, quando fazia a conversão do campo nativo e não pedia a autorização, né, em determinados momentos, e não tinha nenhum tipo de questionamento, porque era ausente a fiscalização, que talvez seja o grande, digamos assim, uma espécie de virada de chave que se espera, né, dentro desses novos processos de licenciamento, é que o peso do licenciamento seja um pouco menor e o peso da fiscalização seja maior, né, para que os órgãos ambientais estejam tão equipados como estão no licenciamento, estejam também na fiscalização, para que essa fiscalização seja qualificada, seja uma fiscalização técnica, não seja uma fiscalização é, que busca números em estatística e não evita os danos ambientais que estão ocorrendo em nosso país. E esse problema no Rio Grande do Sul ele agravava porque o campo não necessita de um desmatamento. A conversão da vegetação nativa é do campo. E eu ainda tenho dúvidas em relação ao conceito de área rural consolidada, que lá no Código Florestal diz que a área com uso antrópico anterior a 2008 com uso agressivo e pastoril. Se a gente olhar o uso antrópico anterior a 2008 pastoril, o campo, mesmo que nativo, pode ser área rural consolidada. Se a gente interpretar a lei dizendo que é uso antes de 2008 com pastoreio, é o que se faz no Rio Grande do Sul no pasto nativo, então, por que não é área consolidada, rural consolidada? Porque é nativa? Há uma discussão a ser feita ainda, eu acho que é um amadurecimento nesse sentido, né? Sim, senhora, estamos fazendo essa discussão, né, judicialmente e nos meios adequados, né, porque é uma situação bastante controversa, né? Existem muitas fiscalizações mais recentes dos órgãos ambientais de conversão do campo nativo dessas áreas do bioma Pampa, né? A vegetação florestal assim não tem muita discussão, né? Porque cortar árvores, suprimir vegetação florestal é fácil de identificar. Agora, o campo, né, do estilo vegetação campeira de bioma pampa já tem um pouco de dificuldade. Todo esse manejo que já existia, né, da pecuária, com melhoramentos e tudo mais, ainda existe uma dificuldade aí de compreensão que está sendo levada à discussão aí no judiciário, e espero que o legislativo e o executivo também possam estar atentos a esse tipo de situação. Enfim, senhoras e senhores, né, foi um prazer, ou senhoras, né, senhora doutora Samantha, doutora Cristiane, foi um prazer falar com vocês. Passo a palavra para suas considerações finais. Nós estamos há quase uma hora falando aqui. O tempo sempre passa muito rápido quando o assunto é bom e quando as colegas e os colegas são qualificados, né, não podia ser diferente. Samantha, passo para tuas palavras finais e depois a Cris pode emendar direto. Bem, eu quero parabenizar a UBA de retomar as quartas ambientais. Eu acho que discutir entre especialistas faz todos nós crescermos. Para mim é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês dois. Entendo que o Brasil precisa dessas discussões, onde a gente pode divergir sem brigar, onde a gente pode contrapor para crescer, e a UBA tem sido esse espaço, então muito obrigada pelo convite. Sempre sou uma espectadora das quartas ambientais da UBA e acho que toda vez eu sempre aprendo. Então, muito obrigada. Quero deixar para os colegas um abraço e me colocar à disposição. Quem quiser contrapor as minhas ideias, eu gosto, porque a gente sempre cresce. Muito obrigada, Alexandre. Um beijo super especial. Cris, obrigada por estar aqui comigo também, por me convidarem e sempre que chamarem eu estou à disposição. Obrigada, Samantha. Sempre um prazer te receber. Suas sóbrias e sinceras colocações, né? Verdades que precisam ser ditas, ser trazidas, luzes que precisam ser colocadas, e eu acho que
essa sobriedade, né, ela tem que ficar consignada, ela tem que ficar registrada, que você falou, a gente debate muitos aspectos técnicos, mas alguns pontos, né, eles merecem destaque, eles precisam estar consignados em algum lugar, para que a gente consiga dissipar um pouco, né, desses bastidores, dessas percepções que acabam passando aí despercebidas no nosso debate técnico. Então, sempre muito bom te ouvir, muito bom te receber. Obrigada por aceitar nosso convite, por estar sempre com a gente e que venham muitas outras vezes aqui nas quartas ambientais. Obrigada. Isso aí é uma oportunidade, né? As quartas ambientais, os eventos da UBA, né? Sempre são um espaço de diálogo, né? A UBA é a maior associação de direito ambiental do Brasil, com advogados públicos e privados. Nós temos mais de 500 advogados inscritos na associação e, obviamente, né, quem está nos ouvindo pode ter certeza que nós todos não concordamos em todos os pontos, né? Tem pessoas que estão vinculadas ao agro, tem pessoas que estão vinculadas à mineração, tem pessoas, advogados vinculados à construção civil, tem advogados diversos, advogados públicos, né, que fazem parte dos seus respectivos órgãos ambientais, mas a gente consegue uma coisa muito importante que eu acho que falta em nosso país é dialogar. A gente consegue conversar com todos os colegas, né, expor os seus pontos, estabelecer diferenças, mas de uma forma respeitosa e amigável. E isso talvez é o que esteja faltando por demais em nosso país. E espero que, pelo menos nisso, né, a UBA possa servir de exemplo para todos nesses próximos debates que a gente vai fazer. De minha parte, meninas, muito obrigado. Foi excelente falar com vocês mais uma vez. E a todos que estão nos assistindo, né, que estão nos ouvindo, seja no YouTube, no canal do YouTube da UBA, ou no podcast do Spotify. Nos vemos nas próximas gravações de Quartas Ambientais. Nos acompanhem nas nossas redes sociais e para saber as próximas programações da UBA, tá bom? Grande abraço e até os próximos. Tchau!